É, bom dia a todos. Eu vou dar só uma continuidade na parábola do filho pródigo, falar sobre uma segunda parte que também pode ser muito interessante para a gente, que a gente vai ver que existem dois olhares acerca de uma mesma situação, que no nosso caso é a recuperação. A gente falou um pouquinho sobre a parábola do filho pródigo, né? Focando mais naquele moço, né, mais imaturo, que é o filho mais novo, e ele sai para curtir a vida e viver a vida, e a gente identificou muito a história dele com a história da nossa vida, que ele acabou gastando tudo, né? De maneira dissoluta em drogas, em bebidas, em sexo, e aí a vida dele ficou bem ruim no fundo de poço. Aí depois veio a aceitação da verdadeira condição dele, e é onde ele assume a responsabilidade, e ele bate no peito e fala: eu pequei. Ou seja, eu errei, eu preciso voltar para a recuperação, eu preciso voltar para casa, eu preciso pedir perdão. E aí a gente vê que a partir daquele momento é que o contexto da vida dele, principalmente o contexto interior, muda. E ele volta para casa e recebe o perdão, e daí ele vive a vida em recuperação. Só que quando ele chega em casa, o pai recebe com alegria, mas o irmão não. Nós comentamos um pouquinho do irmão. O irmão, a Bíblia diz que estava no campo e viu a casa com uma movimentação muito grande. Ele olha do campo para casa e vê uma movimentação, e ele fica querendo saber o que estava acontecendo, e ele vai para casa e no meio do caminho ele encontra com um dos empregados do pai, e ele pergunta: o que está acontecendo em casa? Que movimentação é essa? Aí o empregado fala: olha, teu irmão voltou, aquele adicto miserável, sempre está dando problema para a família, ele voltou, e teu pai recebeu ele com festa, matou um cabrito bem gordo e está comemorando com todo mundo a volta do teu irmão. E aí a Bíblia fala que o coração desse filho mais velho, ele se entristece. E ele vai para casa, e o pai vai de encontro com ele e pede para que ele participe, e ele fica com raiva da bondade do pai. Ele fica com raiva da misericórdia do pai, ele fica com raiva do amor do pai, porque ele vê a situação não como um contexto que a situação é, mas ele olha para a situação com o egoísmo dele. Sempre que a gente olhar para uma situação pensando só na gente, a gente nunca vai entender o contexto daquilo que está acontecendo. O filho mais velho olha para aquele ato de bondade, de misericórdia, de amor, de compaixão do pai, como um ato de injustiça. E daí ele olha para o pai e falou assim: você está fazendo uma festa para esse meu irmão, que vendeu tudo, que empenhorou tudo, que é teu, e eu que te sirvo. Aí ele usa a expressão como um escravo. Nunca fui embora, nunca vendi nada que é teu, nunca te pedi nada, nunca fui para a vida, nunca usei droga, nunca recaí. E eu estou aqui do seu lado esse tempo todo e você não mata nem o mais magro de todos os seus cabritos. Vindo esse meu irmão problemático, adicto, miserável, você mata o novilho mais gordo para comemorar com todos os empregados, e eu aqui do teu lado te servindo fielmente como um escravo. E daí o pai vira para ele e fala: você não entendeu nada, porque tudo que é meu é teu. Então, a gente agora olhando para essas três figuras, o filho mais novo, o pai e o filho mais novo. O filho mais novo, o adicto, mas que se arrependeu e que entrou em estado de processamento, identificou a falência da própria vida. E aí a gente vai comparar a figura do pai agora, ela representa Deus, mas a gente vai comparar a figura do pai com uma recuperação. Daí a gente tem o adicto que quer se recuperar, que se arrepende dos seus atos, e ele olha para o pai, e ele vê o pai como pai. Ele vê o pai como um ser que vai acolher, ele vê o pai, que é a recuperação, como um ser que é misericordioso, ele vê a figura do pai como o único processo de novamente de voltar para a vida, ele olha para o pai e vê a única alternativa de viver, ele olha para o pai e vê a única escolha que ele possa fazer na vida para consertar toda a desgraça que ele acabou tornando na própria vida dele. Então ele olha para o pai com um olhar de recuperação. O mais velho olha para o pai e não vê um olhar de recuperação. O mais velho olha para o pai e vê a recuperação como um processo que vai escravizá-lo. O mais velho olha para o pai e vê a recuperação como um processo que não precisa acontecer.
O mais velho olha para o pai e vê a recuperação como um processo ingrato que aprisiona a própria vida. Então, a grande questão é como que eu vou olhar para a minha recuperação. Como que eu vou olhar para o processo que eu preciso passar na recuperação? Como que eu vou olhar para aquilo que a recuperação me propõe? Ou eu olho com o olhar de uma pessoa que aceitou a verdadeira condição e que aceitou que, em escolhendo viver a vida segundo a minha vontade, eu me perdi e fui muito longe, e a recuperação, não importa o quão longe eu estive, ela me alcançou, ou eu vou olhar para o pai com o olhar do filho mais velho. Ficar do seu lado é um processo de escravidão. Porque tem isso na gente em relação à recuperação. Tem gente que abomina isso daqui. Tem gente que abomina o processo. Tem gente que quer ficar limpo, mas não quer voltar para casa, não quer ir para a recuperação, aceitando todos os processos. Porque o filho mais novo volta para casa e ele se submete a passar por todos os processos, inclusive que o pai o trate como o menor de seus empregados. Ele não volta querendo ser filho. Ele não volta querendo o lugar em que ele deixou. Ele não volta querendo usurpar. Ele não volta querendo a herança. Ele falou, trate-me como um de seus empregados. Eu quero ser o menor da tua casa porque eu não mereço. Eu quebrei tudo, eu vendi tudo e eu perdi tudo. E daí é um olhar de humildade em relação à recuperação. O filho mais velho olha para o pai e fala, eu te sirvo como um escravo. Eu estou aqui do seu lado, mas não é porque eu quero. Talvez é por causa de medo, por causa de perder os bens, talvez. Então, a recuperação ela só vai ser recuperação se de fato eu caminhar na recuperação com esse sentimento, com esse olhar e com essa humildade de que eu preciso passar os processos que eu preciso passar para eu poder questionar, para eu poder falar alguma coisa. Então, existem esses dois olhares em relação à recuperação e eles são muito reais na nossa vida, no nosso cotidiano e em nós adictos. Tem gente que olha para esse processo e odeia, não quer, não aceita, não precisa estar aqui, eu consigo fazer de maneira diferente, eu estou aqui. Aí vive a recuperação lá fora como um processo obrigatório. Eu estou aqui do seu lado como um escravo, foi o que o filho falou, não é por amor. É por um processo de escravidão, de medo, né, ou de hierarquia, ou de seja lá o que for. Mas não era uma permanência da qual ele estava fazendo e cumprindo que tornava ele feliz. Porque a primeira coisa que o filho mais velho fez quando o irmão mais novo voltou para a recuperação e que o pai acolheu, ele fala, você está de sacanagem comigo, que é desse jeito. Eu estou aqui como um escravo e esse cara louco saiu e volta e você recebe ele com esse amor? Ah, para mim não dá dessa maneira. A recuperação ela não é interessante. Por quê? Porque o cara não entendeu os processos e nem quis passar o processo. Então eu olho para a recuperação hoje e aceito, ou eu vou ter um olhar da recuperação com essa ingratidão do filho mais velho. E daí é que a coisa não acontece na nossa vida. Aí eu falo assim, ó, recuperação, sobriedade com qualidade é uma coisa. Estar sem usar droga é outra coisa. O cara pode estar lá fora até sem usar droga, mas ele não necessariamente está tendo uma sobriedade e uma recuperação com qualidade. Porque a sobriedade e a recuperação com qualidade vai fazer com que eu caminhe, que eu fique bem e eu melhore no meu comportamento, eu melhoro no meu pensamento. Essa é a sobriedade com qualidade. O irmão mais velho não foi, não bebeu, não vendeu, não quebrou tudo, não empeorou nada, mas o coração dele não compreendia nada de misericórdia. Então não era uma recuperação com qualidade. Ele estava ali porque talvez por uma obrigação, mas não com o coração, porque ele se irrita quando o pai trata o outro irmão com amor, com misericórdia e acolhe o irmão. Então, basicamente o que eu queria falar hoje através dessa história, né, dando continuidade à parábola, é isso. Muitas das vezes a nossa vida não funciona e não anda para frente, e a gente acha que pelo fato de não estar usando droga, que eu estou ali ó, na sobriedade como um escravo. E aí as coisas não acontecem. Daí eu fico questionando e eu acho que a recuperação não vale a pena. E não vale a pena mesmo quando eu não vivo ela com qualidade. Quando eu vivo a recuperação com qualidade, a sobriedade com qualidade, para mim não importa muito a vida do outro, o que alguém vai fazer pelo outro, o que importa é a minha vida. Se eu estou sóbrio, se eu estou bem, se eu estou conseguindo ser pai, se eu estou conseguindo ser filho, se eu estou conseguindo trabalhar.
o que Deus vai fazer pelo outro, o que a recuperação vai fazer pelo outro, ela não vai me atingir de maneira negativa, porque a minha sobriedade com qualidade ela está sendo satisfatória para mim. Então, a gente vê na figura do filho mais novo e do filho mais velho, a gente consegue trazer essas duas naturezas para dentro do adicto, e a gente precisa ver hoje pela manhã qual que é o espírito que está dentro da gente. Se é o espírito da recuperação, de voltar mansinho e humilde, dizendo para a recuperação que eu vou recomeçar do zero, trate-me como um dos seus empregados, ou se eu estou querendo já voltar lá no topo, exigindo tudo de todo mundo, cobrando tudo de todo mundo, exigindo que ao botar o pé na minha casa, a minha família me dê tudo novamente, que a minha família confie em mim de uma maneira cegamente. Então, se eu estou com esse espírito, não é o espírito da recuperação. Porque o espírito da recuperação, ela me diz uma coisa: eu preciso recomeçar a vida. É uma nova maneira de viver. É um novo nascimento. Eu estou nascendo de novo. Eu estou engateando ainda. Comecei a me recuperar em 2020. Ainda me considero como um bebê engateando na vida, né? E tomando quedas e chacoalhão e precisando de que alguém cuide desse neném, porque sozinho esse neném não consegue seguir a vida. Agora, se pelo fato de não estar usando droga há um bom tempo, já quisesse assumir uma postura, né, de adulto, talvez eu não estaria, né? Talvez nós não estaríamos. Então a recuperação ela traz um sentimento de humildade. O auto-engano me traz um sentimento, né, de arrogância. E é interessante quando o filho mais velho fala: eu estou do seu lado te servindo como um escravo. Ou seja, eu não tenho alternativa. Porque talvez se ele pudesse escolher, ele estaria fazendo a mesma coisa que o irmão estava fazendo. Teve uma das minhas internações, eu descobri uma coisa a meu respeito, seguinte, que eu era um hipócrita. Porque eu odiava no outro aquilo que eu tinha vontade de fazer, mas não tinha coragem. E daí o outro fazia. E daí aquilo me machucava, porque eu queria aquilo e não conseguia fazer porque eu era um covarde. Eu tinha medo de ir para o inferno. E daí eu não fazia. Eu me vejo na figura do filho mais velho. Estou aqui como um escravo. Não faço por medo, não faço por medo da disciplina, não faço por medo de muita coisa, né? Então esse espírito ele é ruim dentro da gente. E aí eu descobri que eu era um verdadeiro hipócrita, que eu odiava no outro aquilo que existia em mim, que eu julgava no outro aquilo que existia em mim, né? E daí foi um choque muito grande, mas foi um choque que me melhorou como pessoa, para ser cada vez menos hipócrita na vida, né? Então existem esses dois espíritos na recuperação: o da recuperação genuína, onde eu aceito, eu abaixo a cabeça, eu vejo quão longe eu fui, eu bato no peito e falo: pai, eu pequei, preciso voltar, trate-me como o menor da sua casa, não preciso de anel, não preciso de roupa, não preciso de chinelo, eu vou recomeçar a minha vida. Eu reconheço que eu errei, que o meu fundo de poço foi provocado perante as minhas decisões, e daí eu volto com o espírito da recuperação. Ou eu olho para a recuperação com o espírito do filho mais velho. Estou aqui do seu lado te servindo como escravo da recuperação. Não tenho alegria nenhuma nas coisas que acontecem. Então, é muito interessante que a gente faça essa divisão, né, de qual o sentimento que está dentro de mim nessa manhã, para que a gente possa fazer uma escolha, né, uma reflexão, e daí a gente tomar as melhores decisões e a gente, quem sabe, assumir aí a responsabilidade e aceitar o espírito da recuperação, porque não existe recuperação sem processo. A recuperação ela é um processo que só tem dia para começar, mas não tem dia para terminar, ela não termina jamais. A dependência química é uma doença crônica, ou seja, uma doença de tratamento contínuo e eterno. A gente vai ter que sair da clínica e a gente vai ter que estar vinculado com a nossa recuperação. Como cada um de nós vamos estrategiar. Seja numa sala de NA, seja numa igreja, seja num grupo de apoio, seja num novo ambiente, num novo lugar, com novos hábitos, seja trocar de ambiente, mudar de casa, seja reformular todo o layout do quarto. Tem adictos que partilham bastante, eu já ouvi bastante partilha de adictos que chegam em casa e entram dentro do quarto, e pelo quarto está da mesma maneira. Tem bastante gatilhos e lembranças do uso da droga, dos procedimentos que faziam, de onde escondiam a droga, e daí pede para que a família mude o layout do quarto. Eu não sei o que a gente vai fazer. A gente vai analisar e vai ver o que é melhor para a gente.
Mas a gente vai sair daqui e a gente vai continuar a nossa recuperação, porque senão não dá. Daí acontece tudo de novo. Aí vai chegar um ponto em que fica insuportável para a família. Aí a família toma essa decisão de novo. E daí de novo a gente fica com ódio e com raiva da família. E daí vira um ciclo mortal na nossa vida. Então é melhor ser o filho mais novo, que no início da história era o mais imaturo, mas que no final da história foi o filho mais maduro do que o irmão mais velho. Porque através da humildade ele entendeu que deveria voltar para casa com a cabeça baixa, sem ocupar lugar nenhum. Mas o filho mais velho, que agora se tornou mais imaturo, não aceita o retorno do filho mais novo, que naquele momento se tornou mais maduro. E eu já falei isso na recuperação. A gente está num processo de recuperação e a gente vai voltar para casa e quem foi tratado foi nós. Consegue entender essa responsabilidade? Eu vou voltar para casa, para um ambiente, para um vínculo familiar, e quando eu pisar daquela porta para dentro, o tratado sou eu, não são eles. Porque muitas das vezes a família lá fora não entende também, não procura ajuda. Então o tratado sou eu, o mais maduro vai ser eu, de entender que a minha mãe está no meu pé pelo meu histórico, que quando eu chegar em casa, aquele cheiro do meu pai no meu pescoço para ver se não tem cheiro de bebida ou de droga, é porque ele sofreu, é por causa do meu histórico que ele está fazendo isso. Se a gente não for maduro ao ponto de entender a fraqueza da família, quando a gente chegar lá fora, todo e qualquer ato e palavra da família vai embarulhar a gente. Porque o início é assim. E eu posso falar isso de maneira bem prática. O início vai ser, nós vamos chegar e nós vamos estar sendo vigiados. Qualquer passo, qualquer palavra, qualquer comportamento, qualquer saída, qualquer movimento, é um Big Brother para ver. Só que a constância na vida, as saídas e as voltas limpas, a ida na padaria e retornar para casa limpo, a ida na casa daquele bom amigo e voltar para casa limpa, a ida na igreja e voltar para casa limpa, a ida na sala de narcóticos ou de grupo de apoio e voltar para casa limpa, vai fazer com que a família aos poucos veja que a gente está florescendo, porque no início da recuperação só existe raiz para dentro, não existe nada para fora. E daí, com o tempo, a família vai vendo, a família vai acreditando. E daí a gente vai pegando confiança,